Olá, querido irmão, querido amigo, seja muito bem-vindo ao nosso estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a série de estudos bíblicos Ouvindo a Voz de Deus. Chegamos no estudo número 19, que fala sobre o dom de profecia. Eu sou o pastor Maison Moura, seja muito bem-vindo ao nosso conteúdo bíblico. Eu vou compartilhar a tela com vocês para que você consiga extrair o máximo de informação possível a respeito desse estudo, do conhecimento bíblico para a sua vida e crescimento espiritual. Vamos juntos estudar a Palavra de Deus? Então, vem comigo para o nosso tema. Quero compartilhar aqui com você a tela do estudo de hoje. Esse é o nosso guia de estudos, Ouvindo a Voz de Deus. Vou colocar isso aqui para ficar escondido e a gente vai pegar o tema aqui. Então, a gente está seguindo uma sequência, nós estamos seguindo uma sequência específica. A gente vai relembrar, então, o tema do nosso último estudo. No último momento que nós estudamos, falamos um pouquinho sobre o princípio de saúde. No princípio de saúde, a gente estudou que a Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo é aquele que rumina, tem o casco dividido em dois. O uso da carne foi tolerado por Deus após o dilúvio. Nos rios e mares, nós podemos usar somente os que têm escamas e barbatanas, e não faz parte do estilo de vida cristão usar bebida alcoólica, porque o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo. Por isso, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original prescrito por Deus lá no Éden. Como eu falei para vocês, o nosso tema de hoje é o dom da profecia. O que é esse dom da profecia? O que significa isso? Vamos aqui para o momento de introdução. O dom de profecia. Quando a igreja adventista fala sobre o dom de profecia, tem em mente essa personagem aqui, a Ellen White. Então, Ellen White não tinha a quarta série fundamental completa. Ela escreveu mais de 25 milhões de palavras. Suas profecias e visões abrangem vida pessoal, familiar, religião, educação e saúde. As escolas, hospitais, casas editoriais dos adventistas são fruto de sua orientação. Seu ministério profético durou cerca de 70 anos e ela faleceu em 1915, então faz um pouquinho mais de 100 anos aí o falecimento da Ellen White. Seus escritos não foram dados para substituir a Bíblia, isso é muito importante, mas para nos levar a ela, possibilitando-nos uma melhor compreensão de suas mensagens. Então, o Espírito da Profecia não substitui a Bíblia, não é esse o propósito. O propósito do Espírito da Profecia é nos ajudar a ter um entendimento da palavra de Deus. Então, podemos entender a palavra do Senhor com mais clareza. Vamos avante, então, aqui para o nosso próximo. Antes da entrada do pecado no mundo, Deus ele se comunicava com as pessoas face a face, como a gente está se comunicando com a família, como a gente se comunica na nossa igreja, no nosso grupo social. Só que depois do pecado, essa comunicação foi interrompida. Quando você lê Isaías capítulo 59, versículo 2, ali diz que os nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então não houve mais aquela comunicação direta entre o ser humano e Deus por causa do pecado. Então Deus chamou um grupo de pessoas especiais, os profetas. Então os profetas, eles eram o meio pelo qual Deus falava com as pessoas. Então, há muitas maneiras através das quais ele fala. Uma delas é o ministério profético. Então, os profetas é o meio usado. Dom de profecia. A gente vai agora começar a ler os textos da Bíblia Sagrada. E antes da gente ler os textos da palavra, eu quero convidar você, aí onde você está, para a gente interromper agora aqui esse momento e buscarmos a presença do Espírito Santo conosco. Vamos fazer uma oração? Senhor nosso Deus e Pai, estamos agora abrindo a tua palavra, nos ajude a entendê-la, nos ajude a colocá-la em prática em nossa vida. Nos dê o poder maravilhoso do teu Espírito Santo, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, dom de profecia. Qual diz a Bíblia que seria um dos sinais do fim dos tempos? Esse texto está em Mateus 24, 24. Diz assim: quais um dos sinais do final dos tempos? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então a Bíblia nos alerta que haveriam falsos profetas, falsos cristos. Então, aí você pode responder no teu guia de estudo bíblico. Nos últimos dias apareceriam muitos falsos cristos, falsos profetas, e eles enganariam as pessoas por meio do quê? Por meio do que eles enganariam? Sinais e prodígios. Esses são milagres, né, que eles fariam. Como que eu posso saber se um profeta é verdadeiro ou não?
Qual é o sinal? Existe uma pista? A Bíblia nos dá argumento para a gente identificar um profeta verdadeiro e um profeta falso? Dá. Está em 1 João 4, versículo 1. Olha o que diz a palavra do Senhor. Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procede de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, a orientação bíblica é que a gente não dê crédito, sai ouvindo aí tudo que se diz, tudo que se fala. Eu tenho que olhar para ver se o que essa pessoa diz está correto. E o padrão que eu uso para verificar se está correto ou não é a palavra de Deus. Então, a palavra de Deus é o crivo para que eu entenda o que é e o que não é a vontade do Senhor. Então vamos responder aqui, ó. Devemos provar. Provar por meio do quê? Provar por meio da palavra de Deus. A palavra de Deus, então, é o crivo. Então vamos lá. Quais as características de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Já que eu tenho que provar, então eu provo com as seguintes perguntas aqui, ó. Primeira pergunta: ou primeira resposta, ou primeira prova. Nisto reconhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus veio em carne é de Deus. Então, para eu reconhecer se um profeta é verdadeiro, ele tem que aceitar a encarnação de Cristo. Ele tem que aceitar que Cristo veio em carne, morrer em nosso lugar para conquistar para cada um de nós a salvação. Então, ele tem que confessar que Cristo veio em carne. Próximo teste. Quais as características, então, de um profeta verdadeiro segundo a Bíblia? Segundo teste aqui, então, Mateus 7. Mateus 7, 15 a 17 diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, esse então entrará no reino dos céus. Olha que coisa interessante, irmãos, amigos. Nós temos aqui uma resposta. A pessoa, o profeta verdadeiro, ele manifesta frutos, frutos dignos, né? Fruto de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor. Imagina só, a pessoa diz que é de Deus, diz que é profeta e não vive de acordo à mensagem, de acordo ao chamado que Deus fez a ela. Não é profeta, com certeza. E veja, nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino de Deus. Próximo aqui, próximo teste. Deuteronômio 18, versículos 21 e 22. Vamos ver qual é o próximo teste do profeta. Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele não se cumprir, nem suceder como profetizou esta palavra, não foi dita por Deus. Ele fala com soberba, falou tal, esse profeta falou com soberba, não tenhas temor dele. Então, quando o profeta é de Deus, aquilo que ele disse vai acontecer o quê? Vai cumprir-se. As predições dos profetas verdadeiros se cumprem. Quanto de nós já vimos aquelas profecias, né? Passa para televisão, olha, vai acontecer isso em tal ano, esse ano vai ter isso aqui. No final do ano não acontece nada que o profeta falou. Por quê? Porque o profeta não é profeta verdadeiro. O profeta verdadeiro fala e as coisas acontecem. Próximo teste, Deuteronômio 13. Deuteronômio 13, na verdade, aqui, ó, Deuteronômio, Isaías agora 8:19, diz assim: quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, acaso não consolará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se constarão os mortos? A lei e ao testemunho, se eles não falarem desta maneira, jamais verão a alma. Então Deus não nos permite consultar os mortos. Ele manda que nós consultemos a Deus, a Ele mesmo. Vamos lá. Outro teste aqui do profeta verdadeiro. Ele vive em conformidade com a lei de Deus, com a Bíblia. Imagina, o profeta está dizendo que é de Deus, mas prega contra a palavra, prega contra a Bíblia. Com certeza esse profeta aí está meio não, está equivocado. Próximo teste. Quais as características de um profeta verdadeiro? A gente já passou aqui por pelo menos 4 testes. Vamos aqui para o próximo. Daniel capítulo 10, versículo 7 a 9, vai nos dizer outro teste. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram, e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão. Então veja, vamos avante aqui. E não me restou força em mim, o meu rosto mudou de cor, e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo, caí sem sentidos, rosto em terra. Então veja que coisa maravilhosa, veja que coisa interessante. Nós temos aqui mais um teste do profeta.
Quando o profeta, ele está em visões, quando ele tem essa comunhão com Deus, acontecem fenômenos físicos. Somente a presença de fenômenos físicos não é prova suficiente do verdadeiro dom de profecia, pois Satanás também opera sinais. O verdadeiro profeta deve apresentar todas as 5 características citadas. Então, são 5 características que o profeta verdadeiro deve apresentá-las, né? Na Bíblia, tivemos mulheres profetisas? Se tivemos, quais são elas? Quais foram elas? Vamos estudar aqui um pouquinho agora em Êxodo. Veja aqui, ó. Êxodo 15, versículo 20. A profetisa Miriam, irmã de Arão, tomou um tamborim e todas as mulheres saíram atrás dela com tamboris e com danças. Então, a profetisa Miriam. Então, o texto fala aqui de uma mulher chamada Miriam, que era profetisa. Ela era irmã de Arão, que era irmão de Moisés. Então, ela era profetisa. Então, o Antigo Testamento fala de uma mulher sendo profetisa, Miriam. Vamos ver aqui, teve outras mulheres? Juízes 4 vai nos dizer. Débora, profetisa, mulher de Lapitote, julgava Israel naquele tempo. Então nós temos a Miriam, nós temos também agora aqui a Débora, outra mulher profetisa no Antigo Testamento. Vamos ver se tem mais, né? Lucas capítulo 2, versículo 36. Agora no Novo Testamento, teve mulher profeta? Lucas 2:36 fala assim: havia uma profetisa chamada Ana, filha de Fenuel, ou Fanuel, da tribo de Azer, avançada em dias, que viveram com seu marido 7 anos desde que se casaram. Então, aqui no Novo Testamento fala de uma mulher chamada Ana, que também era profetisa. Então, temos 2 pessoas, pelo menos, no Antigo Testamento, Miriam e Débora, e no Novo Testamento já temos aqui a Ana. Atos, capítulo 21, tem mais uma mensagem para a gente. Atos 21, versículo 8 e 9 diz assim, ó. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Felipe, o evangelista, que era um dos sete diáconos, no caso, né, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Então, veja, nós temos a Miriam, nós temos a Débora no Antigo Testamento, no Novo Testamento temos a Ana, e temos também as 4 filhas de Felipe, que também eram profetisas, né? Atos capítulo 21, versículo 8 e 9. Vamos ver aqui mais, temos as 4 filhas de Felipe. O que a igreja teria, ou o que igreja teria o verdadeiro dom de profecia? Nos últimos dias, o verdadeiro dom de profecia seria visto dentro da igreja que segue os mandamentos de Deus. Está em Apocalipse. Vamos ver aqui, ó. Apocalipse 12, versículo 17. Irou-se o dragão contra a mulher, lembrando que em profecia mulher significa igreja. Então, irou-se o dragão contra a igreja e foi pelejar contra os restantes da sua descendência. Que restante descendência é essa? Com quem o dragão está irado? Quem é que o dragão está perseguindo? Os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar. Então, os mandamentos de Deus não são 8, não são 9, não são 5, são 10. Então, o dragão, o inimigo, está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. Vamos avante aqui, ó. Apocalipse 9, versículo 10 fala assim: prostrei-me ante seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. E o anjo fala para João, diz assim, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Aqui no capítulo 12, versículo 17, fala do testemunho de Jesus, mas não diz para a gente o que é esse testemunho de Jesus. Já que no capítulo 19, versículo 10, fala que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia, o dom de profecia, a capacidade de profetizar, né? Então vamos lá. Por que os adventistas do sétimo dia aceitam que o dom de profecia, esse que foi falado agora em Apocalipse, manifestou-se através do ministério de Ellen White? Por que a gente acredita nisso? Primeiro, vamos lá então para entender. Os ensinos de Ellen White estão fundamentados na Bíblia. Então, aquilo que ela escreveu não contradiz a Bíblia, pelo contrário, estão fundamentados na palavra. Ela exalta a pessoa de Cristo. Ellen White, ela fala muito da pessoa de Cristo, exalta ele como sendo nosso Salvador. Aquilo que Ellen White falou se cumpriu. Ela falou coisas 150 anos atrás que as pessoas diziam que não aconteceria nunca, que era loucura. E hoje nós sabemos que o que ela disse se cumpriu, né? Ela teve frutos positivos em sua vida, foi uma mulher de Deus, uma mulher devota que realmente era sincera naquilo que acreditava. É, Adventistas e não adventistas aceitam os seus ensinos como inspirados. Nós temos esse detalhe. E veja aqui, ó, sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Vamos lá. Então, nós temos aqui alguns pontos que nós entendemos que, por meio desses pontos, ela é, sim, aquela que detém o espírito da profecia. Vamos lá. Letra A.
os ensinos estão fundamentados na Bíblia. B, ela exalta a pessoa de Cristo. C, as suas profecias, aquilo que ela falou se cumpriu. Os frutos positivos em sua vida acontecem, né? Ela era uma pessoa digna de confiança e sua vida e seus ensinos estavam em conformidade com a Bíblia e a lei de Deus. Então, os adventistas aceitam seus escritos como inspirados, inspirados. É possível que tenha também alguns não adventistas que acreditem, que aceitem. Mas esses são os 5 pontos pelos quais nós acreditamos: o A, o B, o C, o D e o F. Então, como eu falei para vocês, pode ser que tenha algum não adventista que aceite, que entenda, né? Mas os adventistas, eles aceitam que os ensinamentos de Ellen White são inspirados por Deus. Então, qual que é a nossa segurança no tempo do fim? Não, perceba, no tempo do fim, nós estudamos que aparecerem muitos falsos cristos e falsos profetas. Então, a gente já viu aqui alguns testes que nós podemos usar para não sermos enganados, para não cairmos em engano. Agora veja aqui, qual que é a nossa segurança no tempo do fim? Tem Crônicas e Tessalonicenses para lermos. Crônica diz assim, ó: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Segurança, prosperidade vem de crer em Deus e crer nos profetas que ele nos manda crer. Tessalonicenses 5, versículo 20, 1 Tessalonicenses 5, 20, diz assim, ó: não desprezeis as profecias. Então, nossa segurança está em crer no verdadeiro dom de profecia. Assim nós estaremos seguros. Vamos revisar o estudo de hoje, então. No estudo de hoje, nós aprendemos que nos últimos dias surgiriam o quê? Falsos. E aí, o que você acha? Falsos cristos. Então, nos últimos dias surgiriam falsos cristos e falsos. Qual que é a outra palavrinha que a gente estudou ali no início? Falsos profetas. Então, nos últimos dias surgiriam falsos cristos, falsos profetas. Nós devemos, antes de rejeitar o dom de profecia, antes de dizer assim, não creio nisso aí não acredito, isso não é verdade. Antes de rejeitar, devemos fazer o quê? Claro, devemos buscar o crivo bíblico, devemos provar pela palavra, buscar saber na palavra se é verdadeiro ou é falso, para saber se realmente aquilo vem de Deus. Nós entendemos no Antigo e no Novo Testamento que várias mulheres receberam o dom de profecia. Essas mulheres, ó, a gente falou de Miriam, falou de Débora, falou de Ana, falou das filhas de Felipe. Esse dom se manifesta na igreja que segue os 10 mandamentos. Então, lembra, mandamento não é 5, mandamento não é 9, mandamento é 10. A Igreja Adventista do Sétimo Dia aceita esse dom manifesto através de que pessoa? Qual que é o nome que nós estudamos? Ellen White, em virtude de sua coerência em relação aos critérios bíblicos de avaliação profética. Ellen White não chegou e todo mundo acreditou a Ellen White profetiza mesmo. Não. Foi feito testes, foi feito provas e ela passou nesse teste. Vamos então para o compromisso de fé. Você crê que estamos vivendo os últimos dias? Então, se você crê, confirma aí. Você aceita o dom de profecia manifesto na igreja adventista? E por último, deseja ler os livros escritos, os livros que foram escritos por Ellen White? Se esse é teu desejo, então que Deus te abençoe para que você estude, para que você prospere, conhecendo cada vez mais a respeito da palavra de Deus, a respeito dos escritos inspirados de Ellen White, para que conheçamos mais e mais sobre a vontade do nosso Senhor. Lembrando que os livros dela não substituem a Bíblia, mas nos ajudam a entender de modo mais claro a palavra do Senhor. Na sequência aqui, o nosso próximo estudo, ele vai falar um pouquinho sobre dízimo e oferta. Deus nos fez administradores de suas riquezas. E numa sociedade singular, requer que lhe devolvamos 10% dos bens que põe em nossas mãos, deixando a nosso encargo a administração sábia, judiciosa e fiel dos 90% restantes. Então, na nossa próxima aula, nosso próximo conteúdo vai ser, então, sobre dízimo e oferta. A gente vai entender o que a Bíblia fala a respeito disso e quais são os benefícios de sermos aí um fiel dizimista, um fiel ofertante. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, caso você queira estudar um pouquinho mais, deixe nos seus comentários a sua dúvida, para que nós possamos crescer cada dia mais na palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te prospere, e eu quero orar por ti, por esse estudo que nós fizemos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado por estudarmos a tua palavra, por aprendermos e relembrarmos alguns conteúdos da Bíblia Sagrada. Nos ajude a cada dia mais a estudar a tua palavra, conhecermos e prossigamos em conhecer o texto, para que por meio da tua palavra, desse conhecimento, possamos nos aproximar mais de ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Querido amigo, obrigado pela sua presença, obrigado por estudar a Bíblia conosco, que Deus te abençoe cada dia mais, em nome de Jesus. Valeu, bênção.